Olá pessoal, eu sou a Renata Mobília e estamos em mais um episódio do podcast Rota Segura, que é um apoio da Alta TV Nova Tietê e da Marvitec. E hoje com uma novidade, com gravação externa para vocês. Então vocês vão começar a ver alguns episódios fora do estúdio. E hoje com um convidado muito especial, o Renato. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Obrigado, Renato. Obrigado à sua audiência. É uma satisfação poder participar desse programa, poder compartilhar um pouco de conhecimentos, um pouco de história que a gente tem nessa área. É isso que a gente gosta, de história, né? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. Obrigada. Renato, então conta para os nossos seguidores aí quem é o Renato, né? Um pouquinho do que você faz, do seu dia a dia. Bom, eu sou Renato Campestrini, sou advogado, especialista em trânsito, mobilidade e segurança, né? Eu trabalhei para o órgão executivo de trânsito Sorocaba, URBS, por 23 anos. Posteriormente, eu recebi um convite do Observatório Nacional de Segurança Viária, fiz parte do Observatório, né? Fui gerente técnico do Observatório por 4 anos. Eu tenho uma empresa de assessoria e consultoria na área de trânsito, né, de mobilidade, e trabalhei com a minha empresa por uns anos e hoje estou também como assessor de políticas governamentais para a Prefeitura de Jundiaí na Secretaria de Mobilidade e Transportes. Então, dei um tempo na minha empresa, estou me dedicando de novo ao poder público, ajudando Jundiaí a construir um trânsito mais ético, mais seguro e cidadão, e está sendo muito gostoso. Você volta às minhas origens, vamos assim dizer. Legal. Conta pra gente o que seria essa parte de... O que faz essa mobilidade dentro de cidades, assim? É um tema bastante complexo, né? Eu, quando ingressei mais fortemente na área de trânsito, na área de 2004, 2006, era uma área especialmente voltada com profissionais da área de engenharia, da arquitetura, né? E eu participava das reuniões da Divisão Técnica de Trânsito do Instituto de Engenharia, lá em São Paulo, e era engraçado porque havia eu e mais um outro advogado que participava desses encontros. E a gente sempre fazendo a parte da legislação, né, o dia a dia, né, a aplicação da legislação de trânsito. E a gente bebia da fonte das pessoas como a Maria da Penha, a Dulce Lutifalo, o Jacques, as pessoas que praticamente ajudaram a construir o Código de Trânsito Brasileiro, né, naquele período antes de 97. E a gente aprende muito com eles e também debatia as questões que o Código em si se aplicava nas cidades. Então, isso foi de grande valia e são muitas as questões que o Código, ele é uma lei como outra qualquer, né? E as pessoas, às vezes, esquecem disso. Nós temos o Código Civil, exatamente, temos o Código Penal, eu mesmo. mas o Código de Trânsito, ele é uma lei como outra qualquer, e me recordo de uma ocasião, a primeira vez que eu estive no antigo Denatran, no Departamento Nacional de Trânsito... Que foi ontem. Né? E para debater questões inerentes à Guarda Municipal no Trânsito, né? Que lá em Sorocaba a gente tinha a Guarda Municipal que operava o trânsito, os agentes de trânsito eram guardas civis, né? E viu uma polêmica de utilizar ou não utilizar, e que a gente levou isso para Brasília, fazia parte também do Fórum Paulista de Secretários. O meu antigo secretário, Renato Gianola, era presidente do Fórum Nacional à época. E a gente foi lá e numa conversa de bastidores eu vi várias caixas, né, de código de trânsito lá, e falei, podia mandar uns para Sorocaba, a gente tá precisando, e dei endereço. Um belo dia tinha um monte de código de trânsito lá. E a gente distribuiu para os agentes de trânsito, né, do município, e aquilo também foi até levei no fórum, entreguei para o juiz, para o promotor que tinha lá, mostrando, né, que era uma lei, que tinha ali também a questão de anexos, né, das resoluções, anexo 1, anexo 2, que fala da sinalização de trânsito. Então, assim, o Código de Trânsito, ele é uma lei como outra qualquer, e penso eu, como operador do direito que sou, que ele precisa ser muito mais valorizado, né? Exato. A gente, às vezes, vê, assim, as decisões, em alguns casos, sendo feitas com base na lei seca, sem levar em conta a regulamentação existente nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, esse é o papel que a gente acabou incorporando hoje. Por exemplo, também uma das atividades que eu desenvolvo dentro do Fórum Paulista de Secretários é a assessoria jurídica, né, de trânsito dentro do Fórum Paulista. Então, eu acompanho o dia a dia da legislação e aquilo que é de novidade, aquilo que vai impactar nas cidades. A gente
coloca isso para os secretários dentro do grupo do Fórum Paulista, também do Fórum Nacional de Secretários, que a gente faz parte também ali como colaborador, e leva esses debates, aquilo que precisa de atenção, né? Quando o código passou pela revisão ali em 2021, né, a Lei 14.071, antes disso, o código, as alterações foram amplamente debatidas nos grupos de secretários. Estava naquele período crítico da pandemia, as reuniões eram todas online, né? Horas e horas de discussão, e a gente precisava levar os assuntos à pauta dos municípios, né? Embora naquela época eu não estivesse dentro de nenhum município, mas eu tinha a vivência, né? E a gente ajudando a construir essa nova alteração. Em alguns aspectos ela melhorou, em outros ela já ficou meio capenga, né? Já acho que a legislação de trânsito acabou evoluindo nos últimos anos, e vejo isso aí baseado em dados, né? Quando a gente pega os dados de sinistros de trânsito pós-2021, você vê que a curva voltou a crescer. A crescer, exatamente. A gente vinha de uma tendência de queda de 2011 para baixo. 2021, o código tem uma flexibilização das regras de trânsito, ainda juntou com o período de pandemia, em que as pessoas não recebiam as notificações de autuação na sua casa por conta da pandemia. Então muita gente achou que estava livre. Liberou geral. Exatamente. Vou cometer infração de trânsito e tudo bem. E aí teve gente que tomou um susto quando começou a mandar de novo as notificações de autuação. Teve gente que recebeu um calhamaço de multas, né? Porque achava que não estava multando, o radar não estava multando, achava que nada estava... E todo mundo tinha parado na pandemia, até os radar. Radar estava em home office. Liberou geral. E o mal disso, Renata, que eu observo até hoje nas cidades do Brasil, por onde eu transito, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, é que as pessoas ainda estão nessa pegada de desrespeitar sinal vermelho, de exceder limite de velocidade... Então são comportamentos extremamente equivocados, que vai contra a questão da segurança viária que a gente tanto precisa. Né? E a ideia é justamente essa. Às vezes a gente fala de segurança viária, a gente pensa no quê? No dispositivo em si, em carro, mas tudo é um conjunto, né? Sim. As normas, as leis, todo mundo tem que trabalhar em conjunto. Do Né? Esses dias eu participei de um workshop com o pessoal da Polícia Rodoviária. E eles mostraram algumas imagens do radar, aquele radar móvel. Cara, eu lembro que quando eu dirijo bastante, né? Eu xingo quando eu vejo aqueles radares. Que porcaria, né? E aí... E depois ele mostrando que tem gente que chega a 280. Chega, muito. Aí você fala, gente, tem gente que ultrapassa o senso. E é como você falou mesmo, acho que tem gente que abstrai. No perímetro urbano não é incomum em vias com limite de velocidade de 60 km por hora, e lá não temos equipamento portátil, por exemplo, porque também é uma involução da legislação em relação a essa questão do uso do equipamento portátil. Hoje, na via urbana, eu só posso utilizar equipamento radar portátil em vias com limite acima de 60 km por hora. Então, se a cidade tem uma avenida com limite de 50 km por hora, tinha equipamento portátil, ela podia colocar esse sistema de rodízio e fiscalizava. Hoje só de 60 km por hora para cima. Só agente fiscalizador do órgão, com viatura caracterizada, com vestuário, com fardamento adequado. Mas, então, como a gente tem muito equipamento fixo nas cidades, a gente vê aí que veículo sendo flagrado a 130, 140 em avenidas. Em avenidas, né? Exatamente. Então, assim, está sinalizado, você tem aí todo um risco, né, que a via pública, uma rodovia é uma coisa, uma via urbana é outra coisa. Né? Exatamente. Então, quando você fala, né, da questão de que as pessoas não têm muita tolerância com o equipamento de fiscalização, eu concordo que tem muita gente, mas eu acho que aí entra numa outra seara que a gente debatia muito isso dentro do Instituto de Engenharia, dos grupos, do projeto executivo da sinalização ser bem implementado. Sim. Se tem uma velocidade adequada para vir tirar 85 percentil, o levantamento técnico, como que se faz, para que você possa ter uma velocidade adequada, para que as pessoas consigam transitar dentro do limite de segurança. E às vezes você vê
Eu tenho uma questão muito em algumas rodovias do litoral de São Paulo, por exemplo, que você está numa via duplicada, o limite é 60 km por hora. E tem muita gente que reclama disso mesmo. E você não consegue identificar, por mais que você consiga fazer um olhar apurado de fatores de risco existentes naquela via, você não consegue identificar isso, né? E você vê as pessoas acelerando, né? Então, induz ao cometimento da infração, porque talvez, às vezes, a velocidade não está adequada. Então, esse é um trabalho também que precisa ter sempre feito balizado na legislação, estudos técnicos, levantamento técnico. Aí é que casa a questão da engenharia com a norma, para que você tenha uma comunhão perfeita, né? Para andar todo mundo junto, né? O trânsito seguro, eu tenho certeza que a sua audiência que sabe, é formada pela educação, engenharia e fiscalização, né? Então, eu tenho que educar as pessoas, mas eu dependo de bons projetos de engenharia para que a segurança seja preservada e que eu possa fiscalizar posteriormente com propriedade aquele comportamento, né? Então, a gente precisa que o tripé do trânsito seguro seja sempre colocado em prática para que as ações desenvolvidas pelos órgãos sejam devidamente balizadas, amparadas em estudos. Né? Aquilo que você consegue medir, você consegue melhorar. O que você não consegue, de qualquer jeito, não dá certo. Né? Exatamente. Eu moro em Guarulhos atualmente, né? E perto da minha casa tem uma praça. E nessa praça tem uma pista infantil. Para as crianças com sinaleiro e tudo mais. E às vezes eu vejo o pessoal comentando, porque tem uma galera que é da época que andava sem cinto. Né? Porque às vezes o pessoal, para colocar o cinto de segurança, tem dificuldade ainda. Exato. E aí as pessoas falam, nossa, meu filho, ele já entra no carro, já cobra o cinto de segurança. Esses dias eu viajei com um vendedor nosso, e aí a gente comentando, né? Às vezes a gente faz aquelas velocidades acima, né? A gente brinca, mas você fala de segurança viária, né? E aí, Renata, um senhor que trabalha com a gente, ele tem 71 anos, o Mauro, nosso comercial. Ele fala, agora meus filhos, tudo que eu faço de errado, eles falam, não, mas o senhor fala no programa de segurança viária, tem que dar um exemplo. Mas essa é uma questão assim que o poder do convencimento das pessoas às vezes precisa ser vir acompanhado de uma personificação do fato. Eu tinha uma pessoa conhecida que ela, quando transitava de carro, ela não queria de jeito algum utilizar o cinto de segurança no banco traseiro. Na frente até usava, sem problema. Mas atrás não. Atrás, e eu, dentro dessa ótica de ser uma pessoa que vive o trânsito, né, desde tenra idade, eu comecei a minha carreira profissional voltada à área de trânsito, né? Falava, tem que usar. Não. Um belo dia recebi um vídeo de um órgão de trânsito da Espanha que mostrava os efeitos de um sinistro de trânsito em que uma única pessoa solta no interior do veículo, em uma colisão, ela cabeceava os demais ocupantes e 3 dessas pessoas, além dela, tinham ido a óbito em função dela não usar o cinto de segurança. Olha! É um vídeo bem, bem impactante, porque ele começa com um casal namorando, e aí chegam os amigos, eles entram dentro desse carro aí, e a moça não coloca o cinto de segurança. E as outras pessoas estão com cinto. E aí tem essa dinâmica da colisão frontal de um carro, ela cabeceando as outras pessoas, e 3 vão ao óbito em função dela estar sem o cinto. E eu peguei e apresentei esse vídeo para essa pessoa. Ela nunca mais entrou num carro sem colocar um cinto de segurança no banco traseiro. E isso é um debate que a gente tem hoje, né, no Brasil, porque se fala, né, que o brasileiro não é muito afeito a esse tipo de ações educativas. Mas eu acho que sim, tem que ter impacto para que as pessoas entendam o porquê de se exigir o cinto de segurança, o porquê o capacete do motociclista precisa ser devidamente afixado na cabeça, no tamanho correto, né? São itens de segurança super importantes para não evitar a autuação. Exato. Mas para que as pessoas tenham a vida preservada, né? Porque quando a gente fala de legislação, automaticamente o que vem na cabeça? Multa, né? Como que a gente brinca em São Paulo? A gente brincou até com o Léo da Artesp. Fábrica de multas, né?
E não é. A hora que você para, fala, gente, é porque de fato existe a necessidade. Eu na minha vida, eu quando criança, eu sonhava em trabalhar pro Dersa. Pro Dersa. Meus pais tinham uma casa em Mongaguá, litoral sul de São Paulo, e eu achava o máximo quando eu ia pra praia, os carrinhos do Dersa subindo e descendo, né? Eu falava, eu quero trabalhar no Dersa. E era criança, assistia seriado Chips, né? Dos motociclistas da polícia e tal. Então eu queria, assim, sempre trabalhar nessa área de trânsito e tentei ser delegado de polícia, né? Prestei concurso para isso, porque na época o trânsito era da Secretaria de Segurança Pública, né? Hoje não mais. E não tive êxito nisso, então me dediquei mais ainda à área de trânsito, né? Dentro do município de Sorocaba que eu trabalhava. Mas por que eu estou pegando essa deixa? Porque eu sempre tive a sorte e procurei beber das melhores fontes técnicas possíveis. E uma dessas fontes, né, que eu aprendi muito, e uma pessoa extremamente inteligente, é o engenheiro Horácio Figueira, lá de São Paulo. E ele fala dessa questão da indústria de multas, que ele fez um levantamento, né, que para cada infração lavrada, 10 mil passam incólumes. Para cada uma que é registrado, 10 mil passam sem nada. E recentemente, numa conversa que tivemos, num grupo sobre a segurança viária, ele dizia que, extrapolando isso hoje só para as motocicletas, para cada infração lavrada, 20 mil passam incólumes. Então, onde está a indústria da multa? Nós temos sim a indústria da dor e da morte. Exato. Que onera muito os custos da saúde, os custos da assistência social, né? Você pega as cidades brasileiras, você pega praticamente tudo o que você vai avaliar de sinistro de trânsito, 50%, 60% dos leitos hospitalares das vítimas do trânsito. Centro cirúrgico. Então, assim, as pessoas pensam no trânsito, em congestionamento e multa. Quando você vai fazer palestra, às vezes a gente é chamado para fazer palestra em empresas ou em alguma escola, e aí você chega e fala, né? O que você lembra quando é trânsito? É multa. É multa, isso é encher dinheiro do poder público. Exatamente. Então, a multa é uma consequência, né? E esses dados do Horácio, de uma para cada 10 mil, uma para cada 20 mil, reforçam isso. O quanto que a gente tem de desrespeito, né? E em algumas matérias que eu participei, ajudando colegas de imprensa, né? De se falar dessa questão da indústria de multas, eu tive uma oportunidade de que quando mudou o código, né, que a autuação passou a ser 40 pontos, né, se a pessoa não cometer uma infração gravíssima, nós fomos para um cruzamento lá de Sorocaba e ficamos ali, eu fiz um pequeno esqueminha ali das autuações e ficamos ali parados para avaliar em quanto tempo a gente preenchia os 40 pontos. Não levou 5 minutos. Não levou 5 minutos de você ver condutor. Isso só de ver. Isso só de olhar, sem nenhum tipo de compromisso. Eu estava ali com o repórter do lado, num cruzamento, com 2 avenidas fazendo ali, e a gente viu pessoas sem cinto de segurança, a gente viu criança solta no interior do veículo, manuseando o celular, falando ao celular, né? Comportamentos extremamente equivocados, e naquele local que a gente fez essa reportagem, essa obtenção de dados, havia uma placa imensa escrito fiscalização com câmeras, com o uso do vídeo monitoramento. Então, há de se falar que há indústria de multas, que as pessoas não sabem do seu comportamento. Essa é uma grande questão que a gente sempre leva ao debate, né? Então, detalhe, cada condutor, quando ele assina o verso da sua carteira nacional de habilitação, ele está dando ali o aceite, o compromisso de que irei sim seguir plenamente as normas de trânsito de forma voluntária. Então, esse não sabia é algo assim que quando se trata de trânsito, acaba não casando muito bem em relação ao que a gente tem nas vias públicas, né? Eu sou motociclista praticante, né? Meu primeiro veículo meu mesmo foi uma motocicleta, eu sou apaixonado por ela e me dói muito. E quando eu comecei a trabalhar também na área de trânsito, era uma voz dissonante entre os técnicos em relação à questão da moto. Né? Eu falava muito de que a questão da engenharia de trânsito precisa voltar os olhos para a motocicleta, né? A legislação precisa, às vezes, dar um incentivo para que as pessoas tenham produtos de boa qualidade, né? Nós participamos há pouco tempo de um seminário em São Paulo, lá do Instituto de Engenharia, também organizado pela Maria da Penha,
para falar só sobre segurança viária de motociclistas. Nossa. E foi impressionante lá o que a Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, de motopeças, levaram capacetes lá vendidos na internet com selo de Inmetro, que não era real. As pessoas comprando esse equipamento que na primeira teste de impacto quebrou no meio. Entendeu? E as pessoas não se atentam a essas coisas, elas vão no valor, né? Vai no valor. É aí que a gente fala, né? Que não é pela multa, é pela vida. É pela vida, exatamente. A multa tem um valor, mas a sua vida não tem. Não, exato. Então, vai usar um capacete? Procure usar ele de forma correta. Vai usar o seu veículo? Procure seguir as normas de trânsito de forma adequada. Não custa, né? Não custa. Esse é um exercício que eu falo para as pessoas. Tem-se aí, historicamente, que no Brasil 90% dos sinistros de trânsito tem como causa falha humana, 5% falha veicular. Então temos aí 95% como causa um comportamento humano. Sim. Se a gente mudar isso aí com segurança melhor, zelando pelo estado de conservação do veículo, pneu principalmente, freios, a moto, sistema de iluminação. Exatamente. Eu vejo nas rodovias muito bem sinalizadas, de primeiro mundo, você não tem o que falar, e às vezes você vê ali, o motociclista foi atropelado. E eu quase que posso afirmar que muito tem a ver com falta de sinalização. Uma lanterninha na moto que exatamente. Funciona. Eu transito muito entre Sorocaba e Jundiaí de madrugada e à noite, e às vezes eu vou contando quantas motos eu vejo sem nenhuma iluminação traseira. A pista da rodovia toda sinalizada, as placas de longe, você com o farol do seu carro no foco baixo, você enxerga, mas tem ali o fantasminha que é a moto com o farolzinho dianteiro que passa imperceptível. Passa imperceptível, quem vem atrás. Exatamente. E às vezes ele está abaixo do limite da via, que é uma via de 110 km por hora, ele está 70, ele está 80, o carro vindo atrás a 110, exatamente. Ele não vê, quando ele vê, ele já colidiu. Passou em cima, ainda mais caminhão. Exatamente, Gente, infelizmente. Então, assim, se você vê, mas se eu for autuado por conta disso, né, quer tomar meu dinheiro? Não quer, é pela sua vida. É pela sua vida, exatamente. Esse é um desafio que, se a gente mudar em 95% das causas, né, que é influenciar no comportamento humano seguro, a gente vai dar um salto de qualidade gigantesco. No ano passado eu tive a oportunidade de fazer o curso pelo Senatran e pelo governo da Suécia, né, do multiplicador Visão Zero, e foi assim, acho que uma das melhores formas de ver o quanto o técnico de trânsito brasileiro, ele é um profissional capacitado muito, né? E o que falta de fato pra gente, se a gente tivesse educação nas pessoas, não digo a educação como ser humano, como cidadão. Todo mundo, né? Isso, porque lá eu me recordo que um dos exemplos lá que o sueco mostrou, que no local lá estava tendo muito atropelamento, o que eles fizeram? Eles removeram a faixa de pedestre, porque sem faixa de pedestre as pessoas respeitam mais. Aqui, se você remover uma faixa de pedestre, você vai apedrejado, né? Apedrejado, exatamente. Mas as soluções que os nossos técnicos brasileiros conseguem dar para problemas complexos, para adequar uma engenharia de tráfego adequada e segura e casar com os anseios da população, às vezes até com recursos escassos, as soluções são muito boas, né? A gente vê a quanto que o nosso corpo técnico é bom. Mas, e outra comparação, é essa questão da cultura, né? Se o sueco conseguiu fazer, até certo, é um país de primeiro mundo, é um desafio muito grande, a gente está 40 anos atrás deles em muitas coisas, né? Financeiramente, principalmente, mas eu acho que essa questão de preservação da vida, ela é da pessoa. Exatamente. É da pessoa. Se eu tiver um ambiente seguro, que todas as pessoas no meu entorno me levem a ter esse comportamento, eu errado vou destoar. Né? Agora, hoje eu faço errado e todo mundo está errado. E todo mundo fala que tem a indústria de multa. Para que a multa? Não, a multa ela é uma função educativa. Ela é educativa. Porque se não doer no seu bolso, você não vai aprender. Exato, e todo recurso da multa volta para o trânsito. Então, de fato, né? Obrigatoriamente a gente tem que usar nisso.
E tive uma conversa com o Léo, ele explicou na questão de passarelas, né? Um assunto tão... Quantas passarelas a gente vê numa rodovia, por exemplo, até urbano, e as pessoas preferem atravessar embaixo da passarela. E aí ele até comentou a questão de que a idade das pessoas atropeladas são pessoas acima de 40 anos. Sim. Né? Aquelas que deveriam ter mais cuidado, que deveriam dar mais exemplo. Exato. Né? Eu tive no litoral paulista agora faz pouco tempo, e isso que você está falando para mim assim, foi assim, uma constatação arrepiante. Eu estava lá em Mongaguá e tem uma passarela e vieram 3 pessoas, claramente entre 30 e 40 anos, levantaram a tela, né, divisória. E aquela tela, ela é mais pesada, ela é rígida, né, não é? Você tem a barreira New Jersey de concreto, você tem a metálica lá para você, né, a tela metálica, eles levantaram aquilo, passaram, 2 deles conseguiram, o terceiro era mais gordinho, ficou meio enroscado na hora de passar, e ele, quando ele foi passar, vinha vindo um carro na faixa da esquerda. Se ele dá uma bobeada, ele é atropelado ali, e a passarela do lado. E além da passarela, havia uma passagem subterrânea por baixo, a 50 metros daquele local. Olha! Então, precisa... É isso que a gente fala, sabe? O bem maior nosso é a vida. Né? Para você poupar 30 segundos, para você poupar 5 minutos que seja, mas permanecer vivo, excelente, é um baita ganho. Como eu falei, eu sou motociclista, às vezes eu vejo o cara se arriscando em pular um canteiro central de uma avenida, quando ele tem todo o sistema viário que ele pode fazer um controle de quadra, ele vai, ele faz, ele entra naquele local. Para uma motocicleta de 160 cilindradas, essa volta que ele precisa parar, ainda que ele pegue um semáforo vermelho, é mínimo gasto. Exatamente. É para poupar combustível, tá? Quanto que ele poupou de combustível? A multa que ele, dependendo da infração, chega a ser de R$1.000 praticamente, então, 880 e uns quebrados. Que economia é essa que ele fez? Né, de pular um canteiro central, arriscar a própria vida, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa, o cidadão que pula um canteiro, pula uma rodovia, não respeita uma passarela, para ganhar o quê? Alguns segundos, algum minuto. E aí você fala, pressa para ir aonde? Pressa para ir aonde, exato. Custa Ele arrisca a vida dele, ele não chegar no destino dele, ou ele ficar paciente no hospital, por conta de ganhar um tempinho, né? Então, sabe, eu acho que hoje o desafio de todo gestor público, de toda pessoa que está envolvida com segurança viária, é convencer as pessoas a mudar, a quebrar essa cultura do jeitinho brasileiro no trânsito, de entender que aquele leito hospitalar que ele tanto reclama que ele precisa e não tem nas cidades, às vezes está ocupado por uma pessoa que estava normal, tranquila e que fez uma infração de trânsito. Exatamente. Costumo dizer... Eu acho que dá. Todo sinistro de trânsito tem como origem uma infração que deu errada. Essa infração deu errada, resultou num sinistro de trânsito. Às vezes, você vai ter uma lesão. Às vezes, você vai ter algo com gravidade. Às vezes, você vai ter a morte. Né? A gente fala... eu estacionei em local proibido, liguei pisca-alerta, eu fui julgador de Jari de município, fui jogador de Jari do Detran. Eu faço isso às vezes, confesso. Eu fui jogador de Jari do município, do Detran, né? E às vezes você pegava esses argumentos num recurso que tinha sido autuado e falava, mas eu só fui ali, precisava retirar o dinheiro no banco. É rapidinho. Sim, mas esse carro... estacionar no local proibido pode causar um sinistro. É uma infração de natureza média, cabe até advertência por escrito, se você não tiver nenhuma autuação no seu prontuário, mas ela pode colocar em risco outras pessoas. Vida, exatamente. E essa fase como jogador foi bastante interessante. Que a gente... Deve pegar cada caso, né? Tudo. A história da camiseta do Vasco da Gama, da camiseta preta, é essa das mais comuns quando as pessoas estão sem cinto de segurança, né? Pedirem exame de acuidade visual no agente de trânsito. Sério? Sim, muita, é comum. E você vê cada argumento tão tosco, às vezes, assim, que... Às vezes as pessoas copiam uma infração, um recurso, e elas
ninguém se atentam àquilo que estão escrevendo, porque havia lá na época que eu era julgador, um recurso muito forte que vinha, eu fui multado por uma inflação de trânsito, uma inflação, e eram os mesmos termos. Quando você pegava, você já sabia que era mesmo, só trocava o nome do cidadão, a placa do veículo, e era a argumentação, você já sabia de cor e salteado. As pessoas que estacionaram no local placa RCC, né, com 2 proibido parar e estacionar, que o X anularia a proibição, né, uns argumentos assim que a gente fala, o brasileiro é muito criativo. Criativo mesmo, extremamente né? criativo, né? Criança sendo transportada solta no carro, a alegação de que era um bebê reborn, né? Essas coisas, sempre que era uma boneca inflável. A gente pega cada coisa assim, quando julgador, que a gente fala, essa criatividade poderia ser poupada. Se a Globo descobre. Já chegaram a fazer algumas como fala, matérias tratando dessas peculiaridades, né? Ter mal-estar quando está dirigindo, então, que precisa parar o carro em lugar para ir no meio do mato, isso é comum, né? Então, assim, tem cada argumento que se tenta colocar, que hoje, né, você tem aí, o agente de trânsito coloca no campo observações, o que ele vê, obrigatoriamente ele tem que preencher isso, que acaba desarmando esses argumentos pífios, né? Às vezes o carro está em nome de uma pessoa e ele fala que ele não estava e ele estava trabalhando. Sim, você podia estar trabalhando, mas o seu carro estava em trânsito. A prova que você teria que juntar seria do carro, né? Exatamente, então, não aquela infração. Ou o cidadão fala, eu estava atendendo um telefone, daí você vê, era uma condutora, e quem está se defendendo é um condutor. Né? Então, vários argumentos que acabam se apresentando em sede de recursos de autuações, que você fica, né, perplexo de ver a criatividade. Então, é muito mais fácil você respeitar as normas de trânsito e voltando ao gancho da questão da pessoa que pula a passarela, também não é incomum quando você chega às vezes para fazer uma palestra de uma empresa e fala assim, esse tema não me interessa porque eu sou pedestre, eu não dirijo o carro. Não, o trânsito você faz parte, né? Todo mundo que está daí, você explica o conceito de via pública, o que é via, que em todo momento, né, em algum momento do dia todos nós somos pedestres. Você explica isso para as pessoas e elas falam, então você tem que fazer parte disso. O código, inclusive, tem lá um artigo que fala, né, que o pedestre, cabe autuação quando o pedestre comete uma travessia fora do local. Isso até chegou a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito lá em 2018, 2019, mas pela falta de você ter uma educação para o trânsito mais efetiva, acabou, né, sendo revogada essa resolução. Da mesma sorte pro ciclista, né? Também é uma outra curiosidade, né? O código, desde que ele entrou em vigor, tem lá, cita como infração de trânsito conduzir a bicicleta de forma incorreta, né? De acordo com as normas do trânsito, lá do artigo, me fala agora, 58, 59, parágrafo único. Só que o artigo do código que vê a infração se reporta a um artigo que não tem parágrafo único. E isso, nessas discussões de alteração do Código de Trânsito Brasileiro, cheguei a conversar, mandar mensagem para os relatores, falando, precisa acertar isso no código, para que se lá na frente a gente vier a fazer essa fiscalização, você tenha de fato a argumentação. Isso nunca mudou. E outras coisas que não precisavam ser mudadas, elas acabaram sendo mudadas, né? Então, eu vejo, por exemplo, hoje como uma evolução em relação à questão de trânsito, é o fato de hoje o município, né, os órgãos de trânsito municipais terem que aplicar a suspensão do direito de dirigir naquelas infrações autossuspensivas. É um sistema que não veio de um debate, de um diálogo com os órgãos públicos, os órgãos municipais, para você, se você tem essa capacidade de fazer, mas são poucas, sim, são poucas as infrações, mas, por exemplo, eu transitar de motocicleta sem capacete, suspende de dirigir do condutor. Eu exceder o limite de velocidade acima de 50 km por hora, também gera suspensão dele dirigido do condutor. E hoje, com a incorporação das infrações do Estado para o município, né, dentro da competência concorrente, que vem uma das últimas alterações do Código, também é a alcoolemia, né? Então, você tem vários... E não se tem hoje ainda como fazer isso. Em tese, é possível, mas efetivamente você não tem. Difícil, quem fica responsável? Como que eu vou saber? Eu não tenho acesso ao RENAC.
A habilitação das pessoas para saber se aquele condutor ali eu vou penalizar, ele pode ser penalizado, né? Ou então se ela tem advertência por escrito, para aplicar a advertência. Por isso que, apesar do código estabelecer que ela tem que ser aplicada de forma automática para quem tem direito, os órgãos pedem para que as pessoas encaminhem o seu prontuário para, de fato, essa pessoa tem direito à suspensão de dirigir. Porque a gente ainda tem um problema de sistema. Então, são algumas questões de trânsito, de legislação, que elas vieram colocadas para o código, para os municípios, para os órgãos gestores terem que se adequar sem ter esse debate, que é uma coisa que precisa ser feito, né? Para que o código efetivamente cumpra a sua função de você poder aplicar e penalizar aqueles que desrespeitam as normas de trânsito. É coisa, né? Renato, uma dúvida, eu não sei se isso é dúvida de Renata agora, nesse momento. Essa relação das escolas do CFC? CFC, Centro de Formação do Condutor. Isso, que estava em pauta, esse assunto, né? Sim, a possibilidade de se fazer a formação do condutor sem passar pelo CFC. Você acha que isso ia dar certo? Na opinião de Renato. Não, eu fui contra isso, me posicionei contra. Eu penso assim, que se o nosso trânsito não tivesse um número de óbitos tão fatal como nós temos, até a gente poderia pensar nisso. E até eu achei interessante que eu li uns dias atrás uma matéria falando o presidente Senatran comentando, né, a respeito de se incentivar ter nas escolas, o que já está no código, né, que desde da educação fundamental até a universidade, a pessoa tem que receber a educação para o trânsito. Que as pessoas que se passarem pelo treinamento dentro das escolas, elas tenham benefícios na hora de chegar e serem habilitadas. Mas enquanto a gente tem um trânsito que produz números maiores que muitas guerras ao redor do globo, como que a gente pensa em facilitar? É da mesma sorte essa questão da flexibilização das normas de trânsito, né? A gente tinha lá, na época, quando se debateu isso, fazia parte do observatório, a gente até chegou a falar que se implantar, que não precisava dobrar, mas que se tivesse, então, a questão para o condutor que é profissional, categoria C, D ou E, ele pode passar pela reciclagem preventiva. Essa reciclagem preventiva, ele zeraria a pontuação, né? Hoje, o condutor que ele é categoria C, D ou E, ele vai até 40 pontos, independentemente da natureza da infração, mas ele pode, ali, quando tiver com 30 pontos até 39, pedir para fazer reciclagem preventiva, ele passa, por isso zera a pontuação e pode até 40 novamente. E começa de novo. Isso, que se fizesse isso para as pessoas, né? Mas acabou acontecendo a mudança dos 40 pontos. Você tem o fator limitador, né, uma infração gravíssima 30, 20 pontos, que ainda muitas pessoas desconhecem essa dinâmica, né, que existe em relação ao limite. Eu acho que eu sou uma que desconheço, viu? Eu só vou vendo as multas chegando. Se você não tem nenhuma infração gravíssima no seu prontuário, é 40 pontos. Se você tem uma infração gravíssima, 30 pontos. Se você tem 2 infrações gravíssimas, é 20 pontos para você ter o direito de dirigir suspenso. Ah, tá. Então, se eu for acumulando 20... Eu sou motorista... Você é um condutor normal. Você tem a categoria B ou você não exerce atividade remunerada. Você não tem essa anotação de exercício de atividade remunerada. Tá. A sua habilitação vai até 40 pontos, mas se você tiver uma infração gravíssima, baixa para 30, se você tiver 2 gravíssimas, baixa para 20. O condutor que é profissional, que tem lá na sua habilitação, exerce atividade remunerada, ele é 40 pontos, independentemente se é grave, gravíssima. Exceto aquelas autossuspensivas, como por exemplo, a alcoolemia, o excesso de velocidade acima de 50%, essas por si só suspendem o direito de dirigir do condutor. Mas você tem essa possibilidade de chegar entre 30 e 39 pontos, fazer uma reciclagem preventiva. Quem tem o exercício de atividade remunerada no seu prontuário, né? Então, são situações que a gente tem, que a legislação acabou se adequando e algumas pessoas ainda não entendem isso. Então, e por quê? A gente está falando dessa questão da formação do condutor. Ali, inclusive, anos atrás, em 2018, foi editada uma resolução de número 726 do Conselho Nacional de Trânsito, que ela revia o processo de formação do condutor. Ela foi escrita assim há
10 mãos pelos mais renomados especialistas, pessoas envolvidas com psicologia do trânsito, com educação, para tornar o processo de formação do condutor algo de fato educativo. Sim. Né? Então, reconhecia o CFC como uma instituição de ensino efetiva, valorizava o trabalho do instrutor, para que ele também fosse visto como profissional respeitado em relação a uma instituição de ensino. Essa resolução entrou em vigor, mas 10 dias depois ela foi revogada, porque no decorrer aí acabaram entrando alguns cursos que não estavam inicialmente previstos, e ela acabou sendo revogada. Então voltamos à estátua anterior da resolução, posteriormente ser uma nova, mas não era tão aprofundada quanto a 6726, né? Então, assim, a gente tem aí uma necessidade, sim, de se ter uma revisão, a moto mesmo. Hoje você tem incorporado nas motocicletas o ABS, o freio combinado, que elas ajudam na segurança do motociclista, ok. Mas quando isso entrou como norma para as motos, eu tenho amigos motociclistas que caíram da moto porque tinha ABS no freio da moto deles, e na época ele dava uma pulsação quando você manuseava muito forte o freio, ele soltava achando que aquilo ia travar, na verdade era o ABS entrando para a moto, ele não sabia como funcionava isso. E hoje os próprios carros, né, você tem o controle de tração, estabilidade, é um fantástico, né? O órgão de trânsito americano fala que 90 mil vidas são preservadas por ano só com esse sistema, em que num desvio abrupto de direção, o veículo você consegue manter uma condição de chuva severa, que você perde o controle. Eu tive uma experiência lamentável uma vez com um carro, felizmente não resultou no incidente de trânsito, mas eu ia muito para Santa Catarina, né? E numa das vezes que eu estava voltando de lá, passando por Joinville, a BR estava com muita água acumulada, e eu tinha um carro que não tinha controle de tração, e ainda que com pneus novos, esse carro eu senti ele sair da minha mão por conta da aquaplanagem. Mais adiante eu troquei esse veículo por um outro que tinha controle de tração e estabilidade, e passei por a mesma situação, a sensação do controle entrando e atuando para você ter ali o pleno controle do veículo foi significativo, né? Então você vê, e muitas pessoas desconhecem, acabam valorizando na hora de comprar um veículo itens de conforto, estética, em detrimento da segurança. Então, hoje é obrigatório para os carros novos desde 2024 que eles contem, né, com esse sistema de controle de tração e estabilidade. Mas antes não, antes era um opcional que alguns modelos tinham. E aí quem não sabe? Quem não sabe, então... Tudo isso que a gente está falando aqui de situações que você pode incorporar no processo de formação do condutor e ir até adequando isso com a legislação, com as novidades, com aquilo que chega para que as pessoas entendam o seu pleno funcionamento. Exatamente. Né? A gente tem mais a cultura da segurança viária. Então eu acho assim que a gente vê o quanto que é importante isso. Exatamente. É igual esse negócio das autoescolas. Eu vejo, a minha opinião é que é importante o fato da pessoa aprender. Se passando pela autoescola, como você falou, a gente já tem uma série de fatalidades, imagina não ter, né? Sim. É óbvio que não pelo lado, hoje existe um comércio aí meio que por trás que é ruim, mas acho que se isso fosse extinto, o fato da autoescola é sim importante. E você falando agora, eu fiz autoescola há 20 anos atrás. Imagina o quanto já não mudou. Mudou muita coisa. Gente, eu estou me sentindo velha agora, nesse momento. Experiente, você tem experiência. Não vamos falar em idade, né? Porque a gente vai ficar meio constrangido, né? Assim, mas não, isso que você está falando, em 2015, eu trabalhava para Sorocaba, né? E a gente implantou lá um programa chamado Motociclista Seguro. Lá nos primórdios do Infociga, né? Lá, na época era o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. E Sorocaba, na época, foi uma das primeiras cidades a receber esse programa, né? Os recursos, e lá a gente implantou a Escola do Motociclista Seguro. E foi muito curioso, eu participei assim, das primeiras ações, e a gente via as pessoas chegavam com suas motos, né, para fazer o curso, todos já eram habilitados, mas era um upgrade em relação à condução que as pessoas tinham.
E muitos daqueles que chegavam cheios de marra, né, para fazer o curso, não sabiam frear a motocicleta corretamente, exatamente. não sabiam fazer curvas corretamente, né? E o cara ficava assim, nossa, Mas precisa de tudo. isso desse jeito que funciona, tal. E isso, naquele momento, ajudou a gente a ter uma redução, né? Porque as pessoas foram participando, tal, a informação foi chegando. Então, é a importância de você rever esse processo, de você atualizar. E, de novo, né? A gente está falando, qual que é o principal mote? Baratear o custo, baratear o custo. Sempre que a gente vê as ações que tratam de segurança no trânsito, as ações que envolvem o tema trânsito, sempre pautadas pela questão do custo, menor custo. Menor custo. Mas a gente tem um custo estimado aí para cada óbito no trânsito, se pegar os dados do último anuário lá, rodoviário da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, a gente fala mais ou menos de R$1 milhão para a sociedade cada óbito no trânsito, né? Então a gente mata por ano aí 35 mil pessoas por ano. Exatamente. Quanto que é isso no total? É o que eu falo. Na Dutra, pelo menos uma pessoa por dia morre ali. Naquele trecho de Guarulhos. Não tem como. Sim. É moto o dia inteiro no pipipi, no meio dos caminhões. Você fala, gente... Sim, e às vezes, sabe, Renata, né, pegando esse gancho novamente na minha viagem pro litoral, eu fui de motocicleta. Eu peguei e fui de moto para lá e transitei pela quarta ou quinta vez na faixa azul da Avenida dos Bandeirantes. Sim. As primeiras vezes que eu transitei por lá, eu me senti assim muito confortável, muito seguro. Sim. Os motociclistas estavam assim, eram poucos aqueles que aceleravam de fato mais do que necessário naquele espaço. E eu transitei, cortei a Avenida dos Bandeirantes, na ida e na volta, super tranquilo. A segunda vez já começou a ter um pouco mais de velocidade dos outros condutores. Essa última vez aqui, eu fiquei impressionado, a velocidade que estão se empregando na faixa azul. E a faixa azul, ali foi uma das primeiras a ser implantadas, com toda uma técnica de engenharia de trânsito implantada e tal, que é para oferecer segurança. Exatamente. E ali, a moto transitando dentro do limite da via, que é 50 km por hora, eu cruzei tranquilamente, não passei nenhum susto, nada, né? Não me dispus com nenhum condutor, porque os outros condutores mudam de faixa, sinalizam, né? Existem placas informando a muda de faixa, fica atento com a motocicleta e tal. Então, uma iniciativa que ela nasceu para proporcionar segurança para os motociclistas, para você fazer o deslocamento com a moto de forma segura, mas que hoje muita gente já deturpa pelo comportamento equivocado. Você fala, olha, eu asseguro para você, eu levei 2 horas e 10 de Mongaguá até Sorocaba de moto. Ainda peguei chuva intensa na Castelo Branco. Mas se eu tivesse de carro, acho que o tempo que eu ia levar para cruzar a Avenida dos Bandeirantes parada como estava, ia ser 2 horas. Então eu falo assim, olha o ganho. A moto é um veículo que você ganha tempo, não é para você perder a vida. Né? Então, são situações que a gente leva conhecimento para as pessoas. A gente fala, olha, isso aqui é feito para você ganhar tempo. Exatamente. Não para você perder a vida. Respeita. E é uma conquista, né, esse espaço para o motociclista. Igual você falou, o espaço está ali para salvar a vida dele, para evitar que ele fique ali dando aquelas costuradas pelos carros, né? Sim, isso eu fico feliz de ver que São Paulo colocou no projeto de lei 3269, que virou a lei 14.071, havia a questão da regulamentação do uso do corredor, né? Lá, quando fazia parte da equipe do Observatório, a gente participou de audiências públicas com vistas a isso, porque havia uma corrente de proibir a moto transitar no corredor e outra por permitir. Chegou-se até a dizer, na época, de regulamentar na faixa da esquerda, né, entre a calçada e o carro. E ele é muito perigoso. E aí se mostrou que o local que elas já transitam hoje em dia é aquele mais adequado para isso. E acabou sendo vetado pela segunda vez, a primeira lá atrás, em 98, e depois agora, em 2020, também foi vetado essa regulamentação do uso do corredor. E São Paulo foi e colocou aquilo que estava previsto ali, e ainda colocou a sinalização azul,
que lá na proposta da regulamentação era que você poderia utilizar o corredor com trânsito lento ou parado, com velocidade de até 40 km por hora na moto. E nessa situação, na volta principalmente, que eu estava lá na rodovia, na ida, que eu fui no sábado à tarde, estava mais tranquilo, eu só usei a faixa azul nas aproximações de semáforo. No resto do tempo, transitei com a minha moto como se fosse um veículo qualquer. Tranquilo. E ainda assim você vê que muitas motos transitavam ali pela faixa azul e a velocidade mais alta que as faixas que as demais. Então, assim, são questões culturais, né? Por isso que a gente fala assim, o trânsito seguro, ele precisa da educação, precisa, é fundamental. A educação, você tem que educar a pessoa. O projeto de engenharia, faixa azul, é um projeto para você falar que deu o resultado, que ele cumpre a sua função. E o terceiro é a fiscalização. Se eu educo, se eu tenho um bom projeto de engenharia, mas eu não fiscalizo, como que eu vou ter a mudança dessas pessoas? Tem um caso que, uns anos atrás, no Fórum Paulista, teve uma situação que foi mostrada lá, de uma cidade que ela começou a trabalhar a questão do pedestre, né? E lá eles chamaram os veículos de imprensa, chamaram líderes comunitários, todas as pessoas que tinham poder para, olha, nós queremos fazer uma mudança assim, assado, em relação à questão do pedestre, precisávamos do apoio de vocês para isso. Ok. Vieram, cada um trazia sua contribuição, indicava, e aquela cidade foi trabalhando, melhorando, adequando e também fazendo a divulgação. Chegou um ponto que o órgão foi demandado pelos parceiros, você não vai fiscalizar? Vocês já fizeram tudo que tinha que fazer agora. Então, agora foram fiscalizar. As autuações subiram coisa de 100%, 200%, pelo desrespeito ao pedestre. Mas não se teve nenhum argumento de que estava se buscando recursos que era uma indústria de multa. Por quê? Porque se trabalhou a questão da engenharia como uma adequação, melhoria daqueles locais, com educação em paralelo. Então você teve essas duas vertentes, bons projetos de engenharia, também com a questão da educação. E o terceiro momento veio a fiscalização, que também é educação. É educação, exatamente. A fiscalização também é educação. Então você veja como a gente está conversando sobre vários assuntos e todos eles, o nosso pano de fundo principal é mudança de cultura, mudança de comportamento. Né? É lógico que tem algumas coisas da legislação que eu não sou favorável. Tem coisas, por exemplo, eu acho que hoje a lei seca, por exemplo, para mim, essa questão de ser o zero, eu tenho restrições quanto a isso. Eu acho que, pelo que eu já vi de casos de sinistros de trânsito envolvendo pessoas alcoolizadas, o percentual de alcoolemia é muito maior do que aquilo que passa a ser considerado crime de trânsito, que é 0,34, quando você sopra 8 km, né? Então, e no passado a gente tinha uma tolerância, né? O nosso povo é um povo muito festivo. E acho que a grande parte das pessoas, elas têm a consciência do que está, né? Uma taça de vinho, você vai jantar com seu marido, com seu namorado, com o que você toma uma taça de vinho, você toma uma lata de cerveja, vai alterar a sua capacidade, mas com uma limitação bastante. Agora o zero, eu acho assim que você tem uma situação que poderia ser administrada. Então, tem certas coisas que eu acho que a gente poderia ter mantido como era no passado e ter colocado mais fiscalização. Né? Para isso, você ter conciliar melhor os nossos ambientes, e não assim, ou 8 ou 80. Exatamente, né? 8 ou 80. Então, já participei de vários fóruns, vários debates referentes a essa questão da alcoolemia, sei da importância disso, mas também vejo na prática que quando as pessoas se envolvem nos sinistros, efetivamente, eles estão muito acima daquele percentual. Então, assim, eu acho que deveria ter uma tolerância, como os países que são referência para nós em matéria de segurança viária têm uma tolerância. Existe uma tolerância porque as pessoas, em sua grande maioria, são conscientes. A gente fala das multas, né? 4% dos condutores são infratores contumados, aqui tem 2 ou 3 infrações. 4%. Então, assim, a gente precisa, né? Essa tutela do Estado, ela é necessária, mas vamos, né? Mas tem coisa que precisa, de fato, ser com o rigor da legislação,
a pessoa que bebeu muito, aquela que está tem que ser retirada de circulação. Exatamente. E sem o jeitinho brasileiro, né? Sem o jeitinho brasileiro. Porque geralmente essa pessoa que bebe muito, geralmente ele tá com um carro muito bom, né? Sim. Os Porsche da vida, as BMW da vida. Tem todo tipo, né? Quando você pega e você verifica os sinistros de trânsito, né? A natureza deles, você vê que o trânsito é um espaço extremamente democrático, né? Ele não escolhe o nível social da pessoa. Não. Você pode ser uma pessoa extremamente abastada financeiramente, você pode ser uma pessoa humilde, mas os efeitos do trânsito você sente de qualquer forma. Exato. Então, ele é muito democrático nessa... Um pequeno vacilo é o suficiente. Eu já aconteceu de mais uma vez estar em rodovia com a minha moto, em uma condição de chuva, e carro passar em excesso de velocidade, que você vê que para aquela condição de clima, e ele perdeu o controle e rodar caindo dentro do barranco, cair dentro da faixa, entre as faixas, ou até mesmo ficar pendurado numa defensa metálica, como eu já vi. Uma vez um Duster estava indo quase próximo de túnel, uma sequência de curvas que tem ali, ele se perdeu, ele subiu na defesa, ele ficou parecendo um skate no carro, né? Então, e você tá ali, eu estava com a minha moto, ela tem controle de tração, então na condição de chuva, com pneu bom, eu estava guarnecido, mas você não sabe que pode vir de um carro a mais velocidade. Você não tem o controle, né, do outro. Não tem controle. Hoje mesmo eu estava vendo uma postagem do Global, parceria global pela segurança viária, né, o GRSP, e falando das autobahns na Alemanha, que está se pensando naquelas rodovias que não tem limite de velocidade, passar a ter por conta de preservar a vida, né? Que em alguns casos de rodovias que eles tinham um limite bem elevado, baixaram para 130, e nessas rodovias teve uma preservação da vida na casa de 140%. Reduzindo o limite para 130, que é acima do nosso padrão de velocidade máxima permitida, por exemplo. E você teve, então assim, mesmo lá que tem as autobahns, está se olhando, voltando os olhos para essa questão da segurança em trabalhar a redução pela preservação da vida, né? Então, acho que a velocidade é um fator de risco importante que, de novo, a gente está voltando a falar na questão da educação. Educação, né? Que você aprender que se o carro pode aquaplanar, pode perder, se o carro... Tudo isso gera nesse grande universo da educação. Por isso que, quando me perguntaram lá atrás se eu achava que caberia uma formação do condutor sem CFC, eu falei que de momento não. Não, exatamente. Eu falei, ainda ponderei que se a gente tivesse nas escolas ensinamento da questão do trânsito, que a pessoa chegasse aos 18 anos, a idade dela conseguia obter a sua CNH, com a consciência, né, dos seus deveres e direitos como cidadão, ocupante do seu espaço no trânsito, ok. Mas como nós temos hoje, não dá pra gente falar a respeito disso ainda. E você sabe que eu sou de Londrina, né? Eu sou nascida em Londrina. E eu me recordo de ter tido aulas na escola de trânsito. Sim. Mas mesmo assim eu passei pela CFC, né? E uma coisa que é muito legal em Londrina, que você falou de pedestre, em Londrina, você coloca o pé na faixa, o motorista tem que parar. Sim. Todo mundo tem que parar. E já é automático. Exato. Né? Isso é muito legal. E aí eu até brinco, quando a minha família vem para São Paulo, eu falo, gente, aqui não é Londrina. E se você pôr o pé na faixa, parece até que o motorista dá uma acelerada para te pegar. Parece não, alguns fizeram. Mas isso é muito comportamental, né, Renata? Porque você vê, Brasília lançou essa questão do pedestre, né, de parar na faixa o pedestre. Foi uma campanha lá que o jornal da cidade, na época, fez, desenvolveu isso. Replicou para outras cidades, né? Gramado também é muito forte isso. E você veja, eu sou de Sorocaba, né? Na cidade de Sorocaba, alguns locais existem as faixas, chamada faixa viva, que é o local em que você, o contraste é vermelho e a faixa branca. Então a pessoa, né, chama mais a atenção do pedestre para fazer a travessia ali. E ainda assim tem gente que passa direto. Na cidade vizinha, Votorantim, tem essa cultura que tem em Londrina. Lá as pessoas põem o pé na faixa. E assim, o que explica? E muitos dos condutores que transitam por Votorantim transitam em Sorocaba e vice-versa. Exatamente. E assim, é uma coisa que fala,
Então, vai de uma cultura que existe naquela localidade. Eu sou corredor amador e às vezes vou treinar pelas avenidas da cidade. E às vezes você está lá atravessando, você vê, aparece um carro do nada e ele vem correndo. E ao invés dele pegar e reduzir a velocidade, ele continua acelerando. Você que ele mira. Aumenta o pace, hein, meu amigo? Entendeu? Isso quando não faz uma conversão proibida no local lá e você está atravessando adequadamente e quase é levado no peito. Eu já vi muito disso. Eu já fui comigo 2 vezes aconteceu uma situação dessa. Então, essa é a questão que a gente volta novamente a falar. Eu falo que é questão comportamental, né? Trabalhar o comportamento das pessoas, trabalhar a informação para as pessoas de como o trânsito impacta na vida delas. Então, assim, é tudo uma questão de consciência e comportamento, né? Então... Renato, tá dando o nosso horário. Nossa, mas já? Já! Sou muito rápido. Eu falo, 1 hora de programa é muito pouco. Começamos agora, vai 5 minutos. E a gente teria mais 2 horas de programa. Sim, fácil. Eu falo que falar sobre trânsito, quando eu comecei a trabalhar com trânsito lá atrás, os amigos falavam assim que o vírus entra e começa, né? Você fica infectado por isso. E de fato, a gente que trabalha com isso, que vive isso dia a dia e que tem essa ansiedade, eu acho assim, que eu nunca vi, mais de 30 anos que eu trabalho com trânsito, eu nunca vi nenhum gestor público, nenhum secretário falar assim, eu me orgulho de tantas multas que eu fiz, mas sim de preservação da vida. E esse é o grande sonho que eu tenho. Eu tenho 2 sobrinhas de 4 anos lá, a Giovana e a Isabela. Já tive também uma outra de 15 anos, a Maísa, e sempre incentivando elas a ter esse comportamento seguro e pensando na segurança delas como os olhos das vias mais para frente. E espero te ver em breve aqui com a gente. Obrigado. Já fica o próximo convite. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. E em breve estaremos aqui de novo. Muito obrigado pelo convite, Renato. Obrigado pela audiência do podcast. Sim. E é sempre um prazer. Pode chamar que a gente vem sim falar sobre esse tema que eu sou apaixonado e eu nem percebo falar. A hora passa muito rápido. Exatamente, eu também. Muito obrigado pela audiência de todos. E não sei se eu posso deixar aqui o meu Instagram. Pode, quiser por favor. Ver alguma coisa, é o Campestrini Trânsito no Instagram. Às vezes eu posto vídeo falando alguma coisa de novidade da legislação de trânsito. Sim. Tiro dúvidas de algumas pessoas que pedem alguma informação. A gente está ali também para poder auxiliar, porque é uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a gente conquistou ao longo dos anos com tantos mestres fantásticos, como alguns deles eu citei aqui durante a nossa conversa. Exatamente, ainda mais nós no tema de segurança viária. Exatamente. Mas muito obrigada e até o próximo episódio.